E bora para mais uma live. Vamos que vamos. Começando mais uma live. Só um minutinho aqui, irmãos. Tô compartilhando, beleza? Se você estiver assistindo o Repeteco, eu peço para você que compartilhe também, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Só compartilhar aqui, nós já vamos lá. Beleza. Peraí que tá devagar, irmãos. Só um cadinho, irmãos. Bora para mais um. Aí, compartilhado. Deixa eu só ajeitar meu negócio aqui. Travou. Isso aí. Beleza, irmãos? Isso aí. Graça e paz, irmãos. Beleza pura. Leandro aqui de novo na área. Trazendo mais uma live, mais um vídeo para os irmãos. E hoje trazendo esse livro, né? Uma introdução à Bíblia, né? Para nós que estamos aí correndo atrás de em estudar e conhecer as Escrituras Sagradas, foi me recomendado este livro do reverendo Paulo Wong, Paulo Wong, né? Ele é descendente sul-coreano. Tá bom, irmãos? Você que for chegando, não esquece, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso daí. Beleza? Quem conhece o pastor, o reverendo Paulo Wong, já deve ter ouvido falar muito desse livro, né? Eu não conhecia. Aí essa semana teve uma semana de estudo teológico na igreja a qual eu frequento, né? Estou frequentando no momento, a Igreja Batista Calvário, né? Que fica no município de Pinhais. Ela promoveu Semana Magna, né? Com o pastor, o reverendo Paulo Wong, né? Autor desse livro, e também o pastor Jusiclei Santos, lá do Rio de Janeiro. Tá bom? Eles estiveram lá, foram quinta, sexta e sábado. Domingo, o pastor Jusiclei também atendeu o culto para nós, e uma explicação, uma exortação do Salmo 46, que eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha ouvido, nem visto, né? E para mim foi impactante e sem palavras do que ele explicou para nós. E também tivemos aí a oportunidade de ver, né, o pastor Paulo Wong, né, abordando algum assunto sobre teologia, né, esse papo de que teologia esfria o crente é furada, né? Então o assunto era teologia e piedade, duas coisas que não podem estar desconectadas na vida do crente, tá? Uma teologia que não te leva à piedade, que não te leva a Jesus Cristo, né, a viver uma vida em santidade diante de Deus, ela tá furada,
Daí você tem que correr fora. Então a teologia, ela tem assim, ela não esfria a teologia, né, certa, a teologia séria, né, pautada dentro das escrituras, ela tem esse papel de te levar às escrituras. E esse trabalho aqui do irmão, né, eu vou estar vendo alguma coisinha, tá? Peço que os irmãos aí depois. O link, quem quiser, né, também está adquirindo esse material, né, esse livro aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem na minha loja virtual, tá lá esse trabalho aqui, tá um preço bem bacaninha, os irmãos vão gostar, menos de R$40, tá? Claro que tem a questão do frete, tá? Outro que eu comprei, mas eu não vou abordar hoje, é esse aqui, Grego Diário, tá? Mas eu vou deixar para outro vídeo. Também tem na minha loja virtual. Você está precisando às vezes de uma Bíblia de estudo, já fiz vídeo, vai estar na descrição também. Já comprei na minha loja virtual, Bíblia de estudo, tá? O que mais que tem na loja virtual aqui no link? Você vai encontrar o devocional do irmão Ricardo Pavanelli, né, Albuquerque Pavanelli, Meu Porto Seguro, deu o que falar. Mas é muito bom. Hoje mesmo, para mim, serviu de grande, né, valia. E também tem, para quem gosta, né, um pouquinho mais, uma linguagem um pouquinho mais simples e mais contemporânea, é o devocional Café com Deus Pai, tá? Para quem quiser também, eu recomendo comprar os dois, dá uma leitura bem bacana, beleza? Eu fiz vídeo, tem vídeo aqui no canal desses dois materiais. E se você é músico, né, toca aí seu instrumento, igual eu toco violino, tem cordas para violino, né, tem estojo de instrumentos, já fiz vídeo também, tudo aqui no canal, tá? Os irmãos encontram lá na loja virtual. Beleza pura? Então bora pro nosso livro da vez. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, ele tá lacradinho, moço. Ele veio, tá? Deixa eu ver se eu acho. Não tem uma faca aqui, vamos ver se eu acho uma tesoura. Crianças, não façam isso em casa. 0 bala, moço. Opa, caiu minha tesoura. Olha. 0 bala, não vou estragar o livro, né? Tá cheirando tinta. Que é muito bom. Tem que pegar o papel do presente, tem que rasgar para comprar mais, né? Então vamos lá. O que a gente vai encontrar hoje nesse livro? Beleza? Eu sei que tem materiais, tem bastante vídeo, tem até o próprio Paulo Ono apresentando o livro na internet. Eu não quis assistir, né? A princípio não quis assistir, para não estragar a minha surpresa, né? Ou, no caso, não é minha surpresa, a minha análise. Eu vou ver alguma coisinha aqui, né? E caso, né, eu acredito que não vai ter nada, né? Ele é o pastor da igreja presbiteriana, uma teologia muito séria, muito embasada, e pelo que eu vi, né, essa semana que passou, né, de tudo que ele explicou para nós, com certeza é um auxílio aos estudos das escrituras, né, que vai nos auxiliar aí em muito no ler, né, ao lermos as escrituras sagradas. Nenhuma expressão de linguagem, nenhum ser humano poderá representar a exata dimensão da majestade de Cristo. Entretanto, aprove a Deus falar a nossa língua, usar-se dos nossos contextos com a finalidade de comunicar a sua sua perfeita mensagem. Eu já imagino assim, né? Deus falou na língua dos homens. O que ele está querendo é uma introdução à Bíblia. Então, eu imagino assim, tá? Aqui eu estou falando que eu não assisti eu sei que tem bastante conteúdo já falando desse livro, mas eu não quis assistir para poder analisar ele, né, de uma forma mais fiel, digamos, ou mais espontânea. Então, o que eu posso entender do título, né? Deus falando na língua dos homens.
introdução à Bíblia. Então, Deus não... Ele fez questão de deixar a sua palavra, o seu querer, né, escrito para que o homem pudesse compreender a sua vontade, né? Então, esse negócio de tudo é mistério, né? Já dá para ver que esse livro não compactua com essa visão, beleza? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aí. Né? Então, Deus fez questão de deixar a sua vontade escrita, né? A sua palavra registrada para que o homem pudesse entender, né, o seu querer, a sua vontade. Por isso, hoje em dia, nós temos uma Bíblia em nossas mãos. Claro que o Senhor se usou de vários homens. Alguém fala assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Porque Deus fez questão de usar a nossa língua. Então, eu precisava de usar de homens, né? E muitos homens entregaram sua vida, né, para que, né, hoje nós tivéssemos a palavra de Deus em nossas casas, em nossas mãos, para que pudéssemos fazer hoje um bom proveito e entender realmente qual é o querer, qual é a vontade de Deus para com o homem. A gente sabe que a gente tem a criação, né? Deus tem a criação, tudo que ele fez, né? Mostrando para nós que tem um Deus, que tem um Criador, que fez todas as coisas. Mas somente a criação não revela a sua vontade. O homem não é capaz, através da criação, de entender que ele é um pecador, que ele necessita de ser salvo, de ser perdoado dos seus pecados, que ele precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, através da sua palavra, né, através das escrituras que ele deixou registrado e fez questão de usar a língua dos homens, né, que o pecador vai chegar à consciência que ele é um pecador, que ele é um destituído da graça, que ele precisa se reconciliar com Deus, que ele precisa de um Salvador, que esse Salvador já veio, que ele deu a sua vida no madeiro, pagou nossos pecados. Então eu imagino que tudo isso vai estar abordado nesse livro. Beleza? E claro, conforme eu falei, com base também no que eu vi ele pregando, né? Na verdade não foi pregação, porque não era culto, né? Mas no que ele ensinou para nós, tinha muita gente ali que estava, né? Não tinha gente, tinha gente da igreja, né? Da igreja local, e veio bastante gente de fora para acompanhar, né? Lá na igreja batista tem a escola Charles Spurgeon, tem canal aqui no YouTube, os irmãos digitem lá, escola Charles Spurgeon, né? E as últimas aulas também já tem gravado lá, e acredito que essas também daqui uns dias vão entrar no canal. Então, eu recomendo os irmãos assistirem, vai ser edificante demais, né? Então, teve muita gente que veio de igrejas, né, pentecostais, a vontade é dar uns glória, rachar na glória. Tá apanhando, mas tá dando glória. Beleza, irmãos? Mas vamos lá. Conheço os bastidores humanos da revelação divina, tá? Eu vou fazer essa leitura, né? Não vou fazer, claro que eu não vou ler o livro todo, tá, irmãos? Mas esse aqui é só uma breve zoiada para a gente ver o conteúdo. A Bíblia é um dos maiores milagres da providência divina, que eu falei. Muitos homens entregaram a sua vida para que a palavra de Deus hoje chegasse em nossas mãos. O registro da revelação do Criador às suas criaturas, né? E Deus não apenas se revelou, como o fez de forma que se fizesse entender. Ele optou por falar nossa língua, por se ajustar às limitações gramáticas, o vocabulário e compreensão dos seres humanos. Tá? Então, essas coisas de revelação, eu não vou falar, eu não acredito, né? Não vou falar que eu não acredito em dom de línguas, né? Embora eu hoje esteja frequentando uma igreja reformada, eu não consigo limitar a Deus, eu não consigo ver que, né, ponhar um limite em Deus, mas assim, né, línguas estranhas. A língua de Pentecostes foi falado, quem estava falando não entendia, mas quem estava ouvindo estava compreendendo o que estava sendo falado, né? Em outra parte, Paulo fala que
que se não tiver intérprete, né, que fala em 2, 3, né, e também fala que aquele que fala, né, fala para sua própria edificação, se não tiver quem interprete. Mas a mensagem principal ela tem que ser entendida, né? Então, eu que já frequentei durante muito tempo a congregação, tinha os cultos de busca de dons. E que a maioria vai buscar lá era línguas estranhas. E, claro, né? Eu não duvido de línguas estranhas, né? Não consigo ainda, né, ver, limitar a Deus, né? Eu vou apanhar um cabestro aqui. Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas, segundo o que a gente vê na escritura, se não tiver quem interprete, se tiver mais de 3, já está errado, né? Pois aqui não traz edificação, não tem uma... Para quem está ouvindo, se não tiver quem interprete, não tem edificação, tem para quem está falando, né? Segundo o que consta na Bíblia, né? Então, Deus fez questão de deixar revelado nas Escrituras para que nós entendêssemos. Não é essa questão de mistério e tal. Hoje eu tenho essa visão, tá, irmãos? Hoje eu tenho essa visão. Como a palavra eterna rompeu os céus, desceu os corações, traduziu-se em hebraico, grego, latim e depois em português e outras línguas modernas. Desculpa, irmãos. Chegando a ser linguagem digital facilmente acessível em celulares. Hoje é difícil escapar, né? De nada, não escapa da internet. Deixa eu molhar a garganta. Beleza, irmãos? E Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia responde a essas perguntas, convidando o leitor a fazer uma viagem no tempo, no espaço, para desvendar épocas e lugares nos quais os acontecimentos bíblicos aconteceram. É uma história sobre os bastidores da história, sobre os mecanismos humanos e divinos que trouxeram o milagre da palavra para perto de cada um de nós. Aí tem aqui os comentários do Luiz Saião. Esse eu já ouvi falar, né? Já acompanho aqui no YouTube. Esse André Rini eu não conheço, não sei quem é. Rodrigo Bibo de Aquino também não sei quem é. Eu vou procurar saber também. Tá bom? Então vamos agora por folhear as páginas desse livro. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, moço. Meu Deus. Morri. Então vamos lá. Aqui tem um pouco do relato do Carlos Augusto Vailate. Esse eu já acompanho aqui no YouTube. Dizia o Machado, não sei quem que é. Então são alguns relatos de algumas personalidades do meio evangélico, né, que deixaram seus relatos sobre o livro. Bernardo Shaw, Jean Francisco, Luiz Saião de novo, André Daniel Rick, Gutierrez Siqueira, tá? Vou deixar para vocês lerem, para quem for adquirir o livro. Então vamos lá. Como eu falei, eu não vou ler tudo o livro não, tá, irmãos? Também não vou mostrar tudo também não. Aí, ó. Umas passagens em hebraico, né? O hebraico a gente lê daqui para cá. Não é daqui a brigar. Igual a nossa língua daqui para lá, né? Então, o que a gente vai? Apresentação, prefácio, introdução. Rapaz, essa palavra eu nunca ouvi falar.
prolegômenos. Essa palavra é nova para mim, nunca ouvi falar, irmãos. Desculpe a minha ignorância. A Bíblia final, que livro é esse? Os cânones do Antigo e Novo Testamento, e Deus falou na língua dos homens, página 81. Parte 2. O mundo do Antigo Testamento, né? As divisões aí. A Bíblia hebraica no contexto do Antigo Oriente Próximo, a Torá, né? Os 5 primeiros livros, né? A instrução do povo de Deus, os profetas, a intervenção do povo de Deus, os escritos, a arte do povo. Interlúdio, 400 anos de silêncio, ó. Pra quem acompanhou a saga aí desses dias da página em branco, aquela da página em branco, eu dou risada, irmãos, mas aquilo lá é um episódio lamentável no cenário cristão, né, hoje em dia, tá? Com tanta coisa para ser pregado dentro de uma Bíblia, né? Dentro da palavra de Deus, o Senhor deixou tudo revelado aqui dentro. Acabou que vai pregar uma página em branco e não prega nada com nada. É complicado, tá? E isso eu não estou falando só por causa que foi alguém da congregação que falou, né? Podia ser de qualquer outra denominação. Do jeito que ele falou lá, tá errado, né? Tem um outro pregador, trouxe aqui no canal, né? Da Assembleia de Deus. Primeiro ele trouxe um contexto, explicou, né? Os 400 anos de silêncio, a página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse livro aqui tem 5 anos, irmãos, e parece que ele foi escrito para nossa atualidade, parece que ele foi escrito hoje, ó, a página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Ah, meu Deus do céu, mas vamos lá, né? A gente sabe que nada na vida do crente é por acaso. Aleluia. Vamos lá, irmãos. O mundo do Novo Testamento, seu contexto greco-romano, evangelhos sinóticos. Né? Evangelhos sinóticos são 3. Mateus, Marcos e Lucas. Né? São parecidos. Tá? O João é um pouquinho mais diferente. Então, os 3 são conhecidos como evangelho sinótico. O problema, que é a solução, os gentios em foco no livro de Atos, né? Ali, ó, onde surge Paulo no cenário cristão, e tem essa a nossa vez, digamos assim, os gentios aparecem em cenário, né, mais ênfase no livro de Atos, né, que alguns falam que é o livro não é Atos dos Apóstolos, deve ser Atos do Espírito Santo, né. Cartas, o gênero literário predominante do Novo Testamento. Vi novos céus e nova terra, o Apocalipse de João e seu contexto, o epílogo, né, aquele que acontece depois, algumas brechas que ficou para trás, superando a dificuldade de ler a Bíblia e bibliografia. Então esse é um pouco do que a gente vai encontrar no livro afora, tá? Como eu falei, ó, o livro tem 5 anos. Em 2020, as conexões virtuais foram essenciais no anúncio das boas novas, devido ao isolamento social em decorrência do Covid-19. Igrejas se viram obrigadas a levar suas atividades para a internet. A gente que saiu de um contexto aí, uma igreja igual a SCB, sabe que essa pandemia expôs, né, muita coisa que a gente não via, né? Nem sabia o que era heresia, irmãos. Eu não tinha nem ideia do que era heresia. Não tinha nem ideia que a salvação, né, justificação pela fé e não pelas obras. Não tinha nem ideia, né, que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador, né? Eu tinha ideia que Jesus Cristo era o exemplo a ser seguido, e eu tinha que se salvar pelas minhas obras, que eu tinha que ser firme e fiel até o fim. Então, realmente, 2019, né, por causa dessa Covid, muita coisa veio à tona, principalmente quando as igrejas, né, a maioria delas se viu obrigada a divulgar os seus materiais, as suas pregações online, e aí muitos erros foram descobertos, né? Muitas heresias que estavam por debaixo do pano foram descobertas, né? Os ministérios ficaram online. Alguns líderes religiosos se adaptaram rapidamente, aprenderam a fazer live, a transmitir o culto ao vivo, a fazer reuniões e discipulados em salas virtuais. Hoje mesmo eu estou fazendo estudo bíblico junto com os irmãos da igreja
online, né? Porque devido ao meu tenho os presenciais na casa dos irmãos, mas devido ao meu horário de trabalho fica meio difícil. E o online, que é na terça-feira, dá tempo de eu chegar em casa, comer alguma coisa e depois começa a aula online, né? Então, e tudo isso, né? Esse salto grande foi devido, né? A gente sabe que muitas vidas foram ceifadas, né, naquele período, né? Quando a gente fala em Covid-19, né, muita gente não tem boas lembranças, né? Famílias choraram, né? Tiveram seus familiares ceifados. Eu tô aqui também de pé hoje, por graça e misericórdia de Deus. Os caras queriam me internar, fizeram assinar um termo lá, com medo de ficar entubado e tal, mas graças a Deus, né? Mas a gente sabe que muita gente, infelizmente, né? Muitas famílias choraram na pandemia, né? E tirando essa parte mais triste da história, né? Que foi essa pandemia, né? Esse isolamento social, esse fato, né? Das igrejas e tudo mais ficar fechado, né? Nós tivemos que recorrer à internet e hoje a gente vê a importância, né? Como que a informação chega longe, chega rápido e como que né? As coisas estão se encaminhando, né? Para o apocalipse, eu acredito, né? Piamente. E deu um salto, né? A gente, quem não gostava de usar cartão, foi obrigado a usar cartão. Hoje em dia a gente vê bem menos, né, dinheiro físico, né? Aulas online para lá e para cá, né? O YouTube deu uma expandida, principalmente na questão de evangelho, né? Teologia. Isso foi muito, essa foi a parte boa, né? Se é que podemos falar assim. Mas vamos lá. Discipulados virtuais por meio de áudio, do WhatsApp e Telegram, que também deu um salto muito grande. Outros, infelizmente, até o momento em que escrevo, né, que era 2020, essas linhas estão perdidas sem saber como ter uma boa presença na internet. Então, eu sou um também, irmão. Vamos lá. Suas congregações só não acabaram de vez porque os cultos presenciais voltaram a acontecer com restrições de distanciamento e proteção. Foram tempos difíceis, quem passou, passou, né? Como eu falei, não vou ler tudo, né? Eu falando mais de 2020. Então vamos lá. Dá para ver que aqui o livro fala bem pouco do... Aqui, ó. A introdução, sim, é ele que fez, né? Mas ele não fez questão de ficar aí falando muito dele, não, né? Ele se mostrou lá na igreja uma pessoa bem prática e humilde, tá? Provando mais uma vez, né? Que teologia não... Quem estuda teologia não é sinônimo de soberba, tá? Que nem alguns falam. Isso é espírito de soberba. Nada a ver, né? O irmão falou ainda que se a teologia não te humilha, né, não te ponha no teu devido lugar, faz reconhecer a sua baixeza como ser humano, né, diante de um Deus todo-poderoso, essa teologia está errada, né? Isso foi uma das frases que ele falou que ficou marcado, né? O irmão Paulo falou, acho que na quinta-feira, né? Se a teologia que você estuda não te reduz na insignificância, né, do ser humano diante de um Deus todo-poderoso, essa teologia está, né, tá errada. Você, quanto mais estudar teologia, mais humilde você tem que ser, mais simples você tem que ser. Se você for muito exaltado, alguma coisa está errada, né? Então vamos lá. Todo livro começa com um escrito em um dado momento, contexto na vida do seu autor, em meio amontoada de tarefas familiares, ministeriais, virtuais, meu canal no YouTube, né, falando dele agora, curso online, e nesse exato momento vivendo a maior
pandemia pela qual o mundo moderno já passou. Então, esse aqui é de 2020 que ele escreveu isso. Referências bibliográficas. Eu falei, irmãos, não vou ler todo o livro, vou dar uma passada rápida, né? Olha. Então, essa era a língua hebraica, onde foi escrito o original da Bíblia. A Bíblia final, que livro é esse? Deuteronômios 30:14. A palavra está bem próxima de vocês, né? Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Isso aí, irmãos. A palavra de Deus é Bíblia, tá? Bíblia é a palavra de Deus. Esse negócio que Bíblia contém, sai fora. Para o começo de conversa, primeiras perguntas. Ele não é um livro assim que você vai achar muitas figuras pelo jeito. Ah, não, tem sim. Tá? Tá aparecendo o devocional do irmão, né? As primeiras páginas aqui tá aparecendo muito o devocional do irmão Ricardo Pavanelli, não tem figura nenhuma, né? Então isso às vezes alguém, né, diferente dessa aqui, ó. É mais ilustrado, tem figurinha, tem, né, desenho e tal. Eu esqueci de falar, né, do material primeiro, né? O material sempre bom pra gente ver. Designação correta do livro. Antes da Bíblia ser um livro, transmissão oral, que era antes de Moisés, né? A tradição judaica, né? Ou os hebreus, digamos assim, não era judaica, porque não tinha ainda as 12 tribos, mas as tradições dos hebreus eram todas transmitidas oralmente, né? Foi só depois que das 12 tribos, né, na verdade, depois de Moisés, que passou a se escrever, né? Depois Deus deu os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, que começaram a ser escritos. Foi começado a registrar na palavra de Deus, né? A Bíblia nem sempre esteve em um formato de livro. Aliás, no começo dos fatos geradores da história bíblica não havia registro físico de informação ou conteúdo, de acordo com Millie Huber, né? Então tudo era oral, né? Tabuleta 5 da Epopeia de Gilgamesh, escrita cuneiforme, datada do antigo período babilônico, né? Museu de Salomão, Iraque. Isso aí. Sou ruim de pronúncia, irmãos. Ainda mais no português, ainda mais se for outras línguas. Transmissão escrita. A Bíblia, na forma que a conhecemos, é basicamente um livro único e coeso. Mas isso significa dizer que Jesus, ao ir para a sinagoga todos os sábados, levava debaixo do seu braço uma cópia do Antigo Testamento, né? Eles tinham tudo em rolos lá, e quando um rabino, né, ia fazer a leitura, ele pegava né, os pergaminhos, papiro lá, desenrolava. Eles tinham um cuidado, um zelo muito grande com que eles nem colocavam o dedo nas escrituras. Tinha tipo uma batuta, assim, né, uma varinha que tinha uma forma de dedo, de mão apontando com o dedo assim, onde ele ia fazendo esse gesto com aquela varinha, né? Hoje em dia acho que é mais recente agora, tá rolando na Record uma série de Paulo, né? Uma novela bíblica, né? E lá relata um pouco disso também. Achei bem interessante. Folha de papiro, né? Tem algumas
algumas figuras, mas são todas em preto e branco, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de coisa colorida. A gente não é criança. O que importa não é essas coisas, né? O que importa é o conteúdo que está lá dentro, que você vai conseguir extrair daquilo lá. A Bíblia é como um livro composto de livros. A palavra Bíblia vem de biblioteca. Então, ela é um livro, mas ela é um composto de livros, né? A palavra Bíblia vem de biblioteca. Antigo Testamento. O discurso oral é a forma predominante por meio da qual Yahvé se comunicava com seu povo, nos estágios iniciais, abundantemente no Pentateuco e em Josué. Yahvé, né, expressava sua vontade através de discurso direto. Aí, algumas palavras em hebraico, né? Lembrando que a leitura é daqui para lá. Ó, que eu tinha falado, a partir de Moisés, a figura dos profetas ganhou cada vez mais espaço. Ah, não, pensei que ele estava falando do registro, né? Foi a partir de Moisés, né? Tanto que o livro de Jó, né? Dão-se a autoria, né? O escrito do livro de Jó a Moisés, tá? Se eu não estou enganado, foi isso. Vamos lá. Novo Testamento. Divisão artificial da Bíblia. Nem sempre tivemos dentro dos textos bíblicos divisões de capítulos. Isso, irmãos. Eu estava acostumado a ler, fazer leitura, né? Na João Ferreira de Almeida, né? Revista e corrigida. Os versículos, né? A marcação dos versículos são sempre aqui nas pontas, né? Mas nas algumas Bíblias mais diferentes, que nem essa aqui, elas podem, às vezes, aparecem no meio, ó. Então, versículo 21, 22, começa aqui, 23 aqui, 24, que nem era na que eu usava, né? Somente no comecinho. Essa não, essa é diferente. Já nas Bíblias originais não tinha versículo, né? Isso aqui foi um recurso que foi colocado depois, com o advento aí das escritas e aperfeiçoamento das línguas por aí, que hoje facilita muito, né, a leitura da Bíblia, né, da Palavra de Deus. A Bíblia como uma história. Muitos têm considerado a Bíblia apenas como um livro de regras ou de normas legais de uma determinada religião. E isso é tão verdade, irmãos, que nem a gente sabe, tem gente que não considera a Bíblia a Palavra de Deus. É só um livro para você fazer leitura. Já vi pregador falando que você não tem como você conhecer a Deus, nem pela Bíblia, nem por nenhum outro livro. Se o Senhor fez questão de deixar a sua vontade escrita, a sua palavra registrada, é porque você vai conhecer através da Bíblia. Né? E tem gente que fala que não, né? Mas tá bom. Vamos continuar. Outros encaram o texto bíblico como fonte de respostas para todas as questões da existência humana, tá? Alguns, nem eu já vi alguns famosos, né, falando que ele não acredita em nada do que está na Bíblia, só vê a Bíblia como uma leitura legal, né, como se ele estivesse lendo um Senhor dos Anéis, um Mundo de Nárnia, alguma coisa assim. Ele não vê como palavra de Deus, né, mas ele gosta de ler a Bíblia. Isso é cada vez mais, tem gente cada vez mais adepta desse pensamento, porque o trabalho de adversário hoje, o trabalho do inimigo hoje, é isso, fazer com que as pessoas não vejam, não encarem a Bíblia como realmente sendo a palavra de Deus. Isso é da missão dele. Já que ele não conseguiu acabar com a Bíblia, né? Já que ele não conseguiu extirpar, né, a palavra de Deus, o que ele quer fazer agora? Né? Ele quer descredibilizar a Bíblia e fazer com que as pessoas apenas vejam a Bíblia como um livro de leitura, né? Um manual do dia a dia, né? Não encarem a Bíblia como palavra de Deus. Isso é o trabalho do adversário hoje, né? E outros querem atualizar a Bíblia, né? Ela tem coisa que está errado,
Então, tem essa vertente também, né? E nós, como cristãos, devemos combater esse pensamento, né? Combater não quer dizer que eu vou sair na pancada com ninguém, tá? Mas se posicionar, falar, não, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, pronto, acabou, né? E se perguntar por quê? Você aprendendo os contextos históricos, e você consegue apontar onde que a Bíblia é verdadeira. Até mesmo uma pessoa mais cética não vai conseguir falar que aquilo realmente não aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus. Lá! Aí. Voltemos à pergunta central desde o capítulo O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro formado de vários outros escritos em um intervalo de mais de quase 2.000 anos, envolvendo mais de 40 autores. Um livro que apresenta uma única história, a história de Deus e de seu relacionamento redentivo com a humanidade. Tá? Deus precisou vir se encarnar na forma de homem, né, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para redenção do homem. Do contrário, não tinha redenção. Todo mundo ia para o inferno e já estava decretado isso. Tá? É um livro que apresenta uma única história, a história de Deus que se relaciona, né? E seu relacionamento redentivo com a humanidade. Para além da forma do livro que a Bíblia tenha, cremos como cristãos que ela é a palavra de Deus. Se você adquirir o livro, faça questão de grifar essa frase. Como cristão, né? A Bíblia, grifa aqui, é a palavra de Deus. E de acordo com Bavin, que eu não sei quem que é, né? Desculpem a minha ignorância, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Né? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus escrita de forma acessível para que todo o povo de Deus possa obedecer fielmente à sua vontade. É o livro em que toda a revelação que Deus fez sobre si, revelação suficiente para a salvação do seu povo, foi registrada. Então, eu assisti um vídeo dele no canal do reverendo Paulo Wong, onde ele chama a Bíblia de revelação geral. É aqui que Deus se revela para o homem, tá? Então, isso era uma noção que a gente não tinha, né? Eu, pelo menos, não tinha, né? Por causa desse déficit que tinha onde eu frequentava, não tinha estudo bíblico, não tinha essa importância, a escritura não estava tendo essa importância. A importância era o que era? A importância era fazer o seguinte, eu esqueci que tem o marcadorzinho, né? Por isso que serve o marcadorzinho, né? O que eles irmãos faziam? Né? O Senhor revelou, não é desse jeito, não foi, né? Mas vi um texto na cabeça, Salmo 45, digamos que fosse Salmo 45. O meu coração transborda de belas palavras ao Rei consagrado, o que compôs a minha língua, e como pena hábil. Ele vai lendo até a hora que ele achar um ponto que seja, né? Ia lendo até a hora que ele achava um ponto fácil de pregar a bênção. Ou seja, o Rei majestoso, formoso dos filhos dos homens, a graça extravasou os lábios. Vamos ver. Eu não tinha essa prática, então não sei como, né, fazer isso. Mas era como se ele achasse um ponto de escape para que ele pudesse. Ele desconsiderava todos os outros textos que ele leu e ficava só naquele versículo onde ele poderia falar alguma coisa. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, assim como os povos vão para todos sempre. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu confesso que em 24 anos que eu frequentei com a congregação, eu não lembro de ser lido Salmo 45. Era sempre os mesmos salmos, 23, 91, Salmo 1, né, qual mais? 133, tá? Outros salmos assim um pouquinho mais difícil. Ontem na igreja foi exortado Salmo 46. Eu acho que nessa aqui eu não vou saber fazer não. Eu não sei pregar, né? Então já contar ninguém se salva.
Contra ninguém se salva. Então, é um livro bem denso. Não tem muita firula. Não tem realmente para estudo, irmãos. Não é para passar tempo. Ou para você fazer um... diferente de um... Não estou falando que devocional é para passar tempo, tá? Mas o devocional é para você fazer uma meditação, né? Você lê um textinho, um texto ali, uma passagem bíblica, tem uma explicação, alguma explicação daquele texto, uma aplicação diária, mas não é nada para estudo. Esse livro é um livro denso, né? Pode ver que é bastante leitura para que quando você leia a Bíblia, né, você vá com a cosmovisão já preparado para o que você vai ler, né? Eu também, essa é uma outra palavra que eu também não conhecia. Evidências externas, né, que deve estar falando de escritos, falou sobre Flávio Joséfo, né, que era um historiador judeu do primeiro século, né? Esse é bem famoso. Tem outros também, vários outros, mas esse é o mais famoso. Então, quando fala em evidências externas, são coisas externas à escritura, né? Livros externos à escritura que comprovam a veracidade dos escritos bíblicos, né? Para aqueles que são mais céticos. Então, é bom. É um livro que não falei. É um livro denso, ele não tem firula, não fica ali para passar tempo. É um livro para estudos. Livros apócrifos do Antigo Testamento, tá? Bastante referência bibliográfica, tá? Ele não está falando nada de achismo, nada, né? Não tem nada aqui que ele não tem, todas as páginas, tudo que ele fala é embasado em alguma coisa que já existe. Então ele não é um livro na base do achismo. Eu acho que é assim, não, tá? Posição do catolicismo romano com relação aos apócrifos do Antigo Testamento, que deve estar falando dos livros deuterocanônicos, né? Da Igreja Católica. Posição da Igreja Ortodoxa com relação aos apócrifos. Posição do protestantismo com relação aos apócrifos do Antigo Testamento. Tá? Então, as igrejas protestantes, eu vou falar aqui, igreja evangélica, deixa eu ver se ele faz a distinção, tá? Não. Então, as igrejas evangélicas não consideram aqueles livros a mais que tem na Bíblia Católica, porque só considera os livros originais da Bíblia, aquilo que os próprios judeus consideravam no Velho Testamento, né? Então, a Bíblia protestante, né, a Bíblia dos crentes, só mantém os mesmos livros que tinham lá. Que foram algumas igrejas católicas que adicionou depois na Contra-Reforma, para tentar combater a Reforma Protestante que estava, né, ganhando peso na Europa do século XVI. Cano do Antigo Testamento, a Torá, Gênesis, né, os Pentateuco, né, os 5 livros, profetas anteriores, posteriores. Anteriores aqui deve ser o templo, né? E depois posteriores ao templo. Profetas menores, os 12, né? Antigo Testamento protestante. Pentateuco, históricos, sabedorias, profetas, Bíblia hebraica, a divisão da Bíblia hebraica, a divisão da Bíblia protestante e do catolicismo, do católico romano. Formação do cânon do Novo Testamento, evidências internas. Cara, é muita coisa. O livro parecia ser fininho, mas olha, é muita coisa. Por isso eu falei, é a leitura densa. Então, para quem não tem muita paciência para ler, tá? Isso aqui é para quem realmente está buscando aprender algo, né? Alguém está procurando realmente, não é para passar tempo, tá? É uma leitura para você
realmente aprender alguma coisa, tá? Outra palavra que para mim hoje é nova, nunca vi essa palavra, homologomênia, não, né? Outra palavra, antilegomênia, vou ter que fazer um Google depois para ver o que é. Ortodoxia ou regula fideli, regra de fé. Apostolicidade, catolicidade, tá? A palavra católica não se, catolicidade ou católica não é referente à igreja romana, tá, irmãos? Acho que católico é só da igreja católica apostólica romana, mas não. Eu tenho conclusão, mas eu não vou ler. Tá? Deus falando dos homens, conclusão daquele primeiro pedaço. Tá? Porque nós estamos na página 80 e olha, vai até 300 e pouco, como eu falei. Ele parece ser fininho, porque as páginas são bem finas. Elas são finas assim, mas não são um material muito fraco, não. É bem resistente. Então, nossa. E assim, eu que vim já veio da igreja católica, a gente já não fazia quase leitura, nem da Bíblia, nem de nada. Aí, frequentei 24 anos, uma denominação que não incentiva o estudo nem leitura da própria Bíblia. Né? Você se depara com um livro desse, a tendência é você querer cair fora. Por isso que a gente tem que lutar contra a própria carne, contra a vontade. E nem ouvi um pastor falando que a gente vai estudar ou vai ler a Bíblia na força do ódio. O que ele quer dizer com isso? Né? Você tem que fazer pulso firme, você tem que ir contra a tua vontade, ler na marra, porque uma hora ela vai se tornar, você vai se apegar, né? Você combatendo, esmurrando a sua própria carne, a sua própria vontade e fazê-la obedecer, né? O Espírito, né? Tomar gosto pela Bíblia, irmãos. Transmissão textual de 300 a.C. a 135 a.C. Agora eu vou dar uma transmissão textual. Deus falou em grego. Então, as formas aqui são as formas de grego, pelo jeito, né? E, na verdade, na cultura também, né? Eu lembro que essas terminologias aqui, em aula de artes que tinha na escola na minha época, nem sei que tem essas aulas hoje em dia, a gente estudava um pouco sobre isso, né? Sobre as formas da cultura da época grega, do dórico, né? Do arcádio, eólico, ático, do jônico, né? E grego bizantino. Algumas dessas palavras a gente encontra até na música também. Na formação das escalas, né? Jônico, dórico, essas coisas que a gente encontra também. Bizantino, moderno, o grego koiné, como língua franca, isso, o grego koiné é onde que foi escrito o Novo Testamento. Beleza, irmãos? Busto de Alexandre o Grande, esse deu trabalho, hein? Alexandre o Grande, foi breve, tá? Ele fez parte ali Alexandre o Grande fez parte, entrou em cena, digamos assim, naquele período que a gente conhece como intertestamentário. Ele foi quando ele estava em cena, entrou em cena, tá? Nessa Bíblia de Estudo que fala, no período intertestamentário, fala sobre Alexandre o Grande também, né? Então, eu acredito que sim, essas duas leituras, né, uma Bíblia de Estudo e mais essa leitura, que é uma questão de conhecimento geral sobre a época e sobre, né, outras coisas de determinado período,
nos ajudam a entender muito do texto que a gente vai ler. Quando o latim começou a dominar o Ocidente, tradição cristã, tem poucos figurinha. Quem gosta de figurinha, esse livro não é outro, né? Não vai te agradar, não. Porque a questão aqui não é não é entreter. A questão é ensinar. Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é um material de estudo, não é para diversão, não. Ele embarca no contexto do Antigo Testamento do Oriente. Ó, um mapinha, a primeira mapinha que a gente viu. Antigo Oriente Próximo. Região da Antigo Oriente Próximo. Idade do Bronze. E aí começo a ver essas coisas aqui, eu lembro das aulas de história. Uma coisa que eu gostava bastante na época que eu estudava, na época que eu era adolescente, era história. E começo a ver essas coisas aqui, eu fico bastante contente. Outras palavrinhas que eu nunca ouvi falar. Teogônia, ontologia e cosmogonia. Também nunca ouvi falar essas palavras. São tudo termos para mim novos. Nunca ouvi falar nesses termos. Então, é um livro denso. É um livro compacto. É informação atrás de informação. Tá? É um manual histórico, né, dos períodos, dos livros, dos personagens bíblicos, né? Novos céus e nova terra. Aqui já fala de Apocalipse. Opa, Apocalipse. Agora vamos de trás para frente. Os tementes a Deus no judaísmo do segundo templo. Os não-judeus em Atos. Os gentios em foco. Evangelhos sinóticos, um problema que é a solução. E por que eu imagino que é o problema? E eles são parecidos, mas as informações às vezes não são exatas. Como que não são exatas, tá? Em um lugar, um fala que é um cego, o outro fala que é dois, né? E por aí vai, né? Então isso comprova, isso para alguns pode parecer contradição, mas no contexto do documentário, isso revela a veracidade do fato. Houve aquilo, realmente aconteceu, mas um falou de um jeito, outro falou do outro, não tem contradição, não. Tá? Se todo mundo fala todo igualzinho, tem alguma coisa errada, tá? Se todo mundo fala a mesma história, tudo certinho, não tem um que acrescenta alguma coisa a mais para que você possa ter uma visão mais geral, né? Tem alguma coisa errada. Então, isso comprova a veracidade dos fatos, beleza? Imagine que seja isso. Aqui está falando do panteão grego. Né? Por que eu preciso entender sobre panteão grego para entender a Bíblia? Por causa que, no contexto já em Atos, ali também já dos Evangelhos, alguns, como a cultura helenística dos gregos, tinha dominado boa parte, né, daquele pedaço ali do mundo, né, tinha alguns povos, né, que adoravam certos deuses. Você entender ou saber quem são os deuses e qual eram os atributos deles, ajuda a entender o texto, né? Por que tal cidade cultuava tal fulano, tal deus? Beleza? E quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco sabe o que eu tô falando. Mas vamos lá. O Deus do Olympus. O Novo Testamento é seu contexto greco-romano. Tá? Na época do Novo Testamento, o povo de Israel, né, sofreu muito por causa das
da idolatria. Eles também foram muito influenciados por outras culturas, né? E até por idolatrias, né? Então, esse período já do Novo Testamento era já no período greco-romano, né? Os romanos tinham dominado, né? E assimilado boa parte da cultura grega, né? Alguns deles vários deles só trocaram os nomes, mas eles mantiveram boa parte da cultura grega, né, em sua cultura. Isso causou uma perseguição muito grande. Aqui, ó, período intertestamentário, vamos ver aqui. Para quem gosta da página branca, aquele da página branca para mim foi olha, ele foi o cúmulo. Tanta coisa para exortar a palavra de Deus, acabou que vai exortar a página em branco, mas tudo bem. Então, os 400 anos de silêncio, um pouquinho mais, né? Página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. É isso aí, ó. Eu falei. O livro é de 2020, mas parece que foi escrito mês passado. Ai, ai, Daniel, Esdras. A gente, sem o devido conhecimento, a gente vai ler no Velho Testamento e não sabe, né? Isaías, Esdras, Neemias, Zacarias, todos esses autores se passam no mesmo período, né, de tempo. Então, às vezes você está lendo um texto lá, mas ele remete a um acontecimento lá no outro profeta, e assim vai, né? Então, é bom entender essas narrativas, essas coisas aqui, né? A ordem cronológica dos fatos também, tá? Porque que nem aconteceu quando teve o rompimento entre o Reino do Sul, que era Judá, e esqueci outra tribo que ficou com Judá, e as outras 10 tribos que ficaram com Israel, né? A gente às vezes se perde na leitura ali, porque tem 2 reis e tinha um profeta para cada rei. Os profetas, né, os reis de Judá acertaram um pouco mais, mas os reis de Israel, né, do reino do norte, deu trabalho para os profetas. Os profetas vieram sentando os arravos neles, né, a manda de Deus, é claro. Os escritos do norte, povo de Deus, beleza. Eu falei, então, Proto-Isaías, Deutero-Isaías, Trito-Isaías, pois é, irmãos, a maioria disso aqui são tudo terminologia nova para mim, eu nunca ouvi falar, né, nessa divisão dos estudos do profeta Isaías, como corpos literários, profetas anteriores à história do povo de Deus, tá? O movimento da palavra profética, Deus, aliança, indivíduo, Israel. Obediência, bênção, desobediência, crise, profeta. Arrependimento, desobediência. Aí, rapaz. Então, eu tava até conversando esses dias com as irmãs lá que trabalham comigo na igreja, no serviço lá. O pessoal fica chamando os outros de profeta. Ô, profeta, ô, profeta. Fala, boca santa. E mal sabe que profeta, quando vinha, né, o pessoal já ficava meio na segunda. Ou seja, tua vinda é de paz ou não é de paz? Porque o profeta não era para ficar pregando bênção para todo mundo, não. Esse povo, eu vou falar para você. Vamos lá. Então, moço, esse foi a live de hoje. Eu falei, é um livro para estudo, não é um livro para diversão, para passatempo, não é um livro para diversão, é realmente um livro para estudo, tá? É um livro para você se debruçar e ler, conferir na Bíblia, conferir na Bíblia,
ler, conferir na Bíblia. Tá? Por isso que ele fala que é uma introdução à Bíblia. Ele traz outros horizontes para que a gente possa saber o que está lendo, né? Como disse o eunuco para Felipe, como eu posso saber se não tem quem me explique? Então, isso vai te ajudar e vai me ajudar também, né? Na compreensão de certos textos bíblicos, né? E que eu falei, é um livro de quase 400 páginas. Se você não fazer, né, se nós fizermos pulso firme, dificilmente a gente consegue terminar um livro desse. A Bíblia, às vezes, já dá um trabalho, né? Por quê? Porque não tem o hábito de lermos. E a gente não quer. Mas tem que nem eu falei, o pastor Jonas Madureira falou, tem que ler na força do ódio. Eu entendo o que ele quis dizer, né? Você tem que fazer pulso firme, muitas das vezes, para fazer uma leitura, né? Entender o que realmente está lendo. Beleza, meus irmãos? Então esse foi o livro de hoje também, né? Foi aí a live de hoje, falando sobre E Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia. Realmente vai ser uma introdução à Bíblia, tá? Esse livro, link vai estar na descrição. Quem quiser adquirir ele, tá? 35. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Na faixa de 35, 37 reais, agora me fugiu da mente. Tem esse outro livro que também é do Paulo On, Grego Diário, tá? Eu vou deixar ele fechadinho para ver se eu gravo um outro vídeo, né? Uma outra hora, né? Eu vou deixar ele fechadinho por enquanto, né? Porque aqui eu já vou ter bastante coisa para me divertir. Mas eu paguei bem baratinho nos dois, tá? O link vai estar na descrição, se você quiser adquirir qualquer um dos dois. O link esse está na descrição. E quiser adquirir o outro, é só entrar no link da minha loja virtual e no campo de pesquisa digitar lá Grego Diário ou digita Paulo On, ó. Aqui digita Paulo On. Vai aparecer os dois, tá? Você pode fazer um combo, vai sair mais barato também, tá? Porque daí você reduz ali na entrega, né? Eu tenho a taxa de entrega. Beleza, irmãos? Então é isso aí. Quer estudar a Bíblia? Quer conhecer realmente, entender realmente o que você está lendo? Não adianta ficar aí fugir da leitura, tá? Como o próprio autor falou aqui, Deus deixou o seu querer, a sua vontade revelada nas Escrituras, para que o homem conhecesse a ele através das Escrituras. Então não adianta você ficar ali fugindo disso. Leitura. Para grande parte, brasileiro não tem costume de ler, é um povo averso à leitura, tá? E a gente sabe que o povo mais simples, né, também tem essa aversão à leitura, e a gente sabe que certas autoridades fazem questão de promover essa ignorância, né? Não incentivam as nossas crianças à leitura, essas crianças crescem, né? A gente fica averso à leitura, não gosta de leitura, e isso, por trás, eu vejo que por trás de tudo isso tem uma mão, eu acredito que é a mão do adversário, para quê? O povo tem aversão às escrituras, né, aversão à leitura, e não seja atraído pelas escrituras, para entender e reconhecer a palavra de Deus, que é coisa fácil, quer ir na igreja e quer ouvir que Deus vai virar seu cativeiro, vai mudar a sua vida, você vai ser próspero, você vai, né, Deus vai conceder tudo o que você pede, aí fica fácil, aí tá tudo beleza. Mas quando você vai para as escrituras, você vai para a leitura bíblica, você vê que não é isso que Deus revelou na sua palavra, né? E o inimigo não quer que a gente saiba disso. E o trabalho dele é sorrateiro. Ele não vem com chifre tridente, ele vem de forma bonita, né? Às vezes com uma retórica muito bonita, né? Falando que você não precisa de estudar nada, Deus vai te mostrar tudo, vai te revelar tudo, né? E isso parece ser tão bonito ouvindo,
mas quando você começa a estudar a Escritura, você percebe que é falácia, é engodo, mentira. Você só vai entender a vontade de Deus, né, através das Escrituras. Um livro como esse, né, que traz informações históricas, técnicas, né, terminologias, e costumes de determinado período ajudam na entendimento, compreensão de certas passagens que a gente às vezes lê e não entende. Eu falei, eu não sabia antigamente que Esdras, Neemias, Zacarias, Isaías, todos eles faziam, foram contemporâneos, né, ali no mesmo contexto. E então, se você lê sem esse embasamento, sem esse conhecimento, muito do que está no texto passa batido, você nem sabe, né? Não consegue conectar um texto no outro. Quando você entende, você consegue ver a Bíblia como um todo, e não como livros isolados, né? Beleza, irmãos? Então, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Paulo Won, né, pastor, reverendo da igreja presbiteriana. Pelo jeito, a gente pode ver, foi um trabalho muito bem feito, né? Toda a página tem toda a referência. Nada do que ele falou aqui, ele falou, olha, tudo é referência. Então, é um trabalho de pesquisas e acredito que é um trabalho que levou anos para ser feito. Não foi pesquisado no Google e montado um livro a zóio, tá? É um livro denso, um livro que é para estudo, não é para passar tempo. E vai nos ajudar na compreensão das Escrituras. Essa Bíblia, para mim, já está sendo, né, um grande auxílio, porque às vezes eu estou lendo alguma passagem lá, eu até estou aposentando quase a minha João Ferreira de Almeida, outra que eu tinha lá, porque eu estou lendo lá um texto e tem uma passagem difícil, ele vem com uma explicaçãozinha aqui e tal, né? E a explicação versículo por versículo, ou assuntos, às vezes tem versículo, começa no versículo 1 e vai até o versículo 8, um exemplo. Então ele vai explicar todo aquele contexto. Depois ele tem a explicação do versículo 9, 10 e assim por diante, né? E agora mais esse livro para que eu possa estar compreendendo o contexto histórico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, intertestamentário, né? Saber que não é a página em branco já é muito boa. Beleza, irmãos? Então tá lá. Mais uma recomendação. Os irmãos que sentirem, tá? Tudo esses produtos aqui, essas recomendações estão no link da descrição. Beleza, irmãos? Deus abençoe a todos. Até as próximas lives, próximos vídeos. Se vemos, ora a Deus por mim. E se vemos nas próximas lives. Se tiver alguma recomendação, escreve no comentário que eu vou procurar estar trazendo aqui no canal também. Deus abençoe a todos. Vai vendo. Agora deixa eu ver como desliga o trem aqui.